Olá, sejam todos bem-vindos para mais um encontro da nossa catequese familiar. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós. Hoje a nossa catequese vai falar de dois missionários e dois discípulos que são as colunas, os alicerces da nossa fé. E para começar esse nosso encontro, eu quero falar um pouquinho do momento que nós estamos vivendo. Estamos aí há mais de 3 meses, numa quarentena, estamos com as nossas vidas mudadas, mas uma coisa que não pode mudar é a nossa confiança em nosso Senhor. Então esse encontro de catequese, ele vem alimentar a nossa confiança. E como nós vamos falar de Pedro e Paulo, eles são os grandes modelos de fé, de confiança, de missão no Evangelho. Nós vamos cantar, a equipe aqui vai cantar, um louvor que fala assim: toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo primeiro. Então são esses dois santos que nós vamos falar hoje. Eles são os missionários que seguiram a Cristo primeiro e nós estamos aqui, seguindo a missão de evangelizar. Vamos ouvir o louvor. Então, como diz o louvor, irmanadas, irmãos, né, por Pedro e por Paulo, que seguiram a Cristo primeiro, foram imagens que os nossos catequizandos trouxeram para nós ter no nosso espaço de catequese, no nosso momento de evangelização. Então, porque não tem como nós fazer catequese, ser catequese, sem conhecer a palavra. Então, a catequese, ela é fundamentada na palavra de Deus, no Evangelho. É ali que nós começamos a conhecer quem é Jesus e o que Ele fez para a nossa salvação, o que Ele quer que a gente faça enquanto comunidade, enquanto igreja. Leitura do Evangelho de Mateus. Tendo chegado aos confins da Cesárea de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns, João Batista, outros, Elias, ou
Jeremias ou um dos profetas. E ele lhes perguntou: E vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Jesus lhe respondeu: Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque nem carne nem sangue te revelou isso, mas meu Pai, que está nos céus. Agora te digo, és tu, Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não triunfarão sobre ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e assim o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, esse evangelho, ele nos apresenta Pedro. Pedro e os apóstolos. E junto com Pedro está Jesus. E Jesus faz uma pergunta aos apóstolos nesse momento. E ele pergunta: Quem vos dizeis que eu sou? E aí dizem que ele é João Batista, que ele é Jeremias, que ele é o profeta. E ele olha para um dos seus discípulos, que estão ali presentes. Ele olha para Simão Pedro e pergunta para Simão Pedro: Quem vos acha que eu sou? Quem sou eu? E Simão Pedro afirma: És o Senhor, com clareza, com confiança. E Jesus olha para os outros discípulos e fala para eles o seguinte: que aquela certeza de Pedro, aquela certeza vem do Pai, aquela voz é do Pai, que Pedro ouve, né, as palavras do Pai e confia no Senhor que está ali na frente. E aí, esse evangelho vem para nós hoje, que estamos falando desses mártires da igreja, desses alicerces da igreja. E essa pergunta vem para mim, para você, vem para nós. E Jesus nos pergunta bem assim: Quem dizes quem eu sou? O que você vai falar perante essa pergunta? Jesus está me perguntando, Jesus está nos perguntando nesse encontro. Quem dizes que eu sou? Quem é Jesus? Quem é Jesus para os apóstolos? Quem é Jesus para nós, missionários, batizados em seu nome? Quem é Jesus? A gente fica com essa pergunta e nós somos questionados enquanto cristãos. Ah, você é católico, né? Quem é Jesus? Quem é Maria para você, né? E a gente diz: Maria é a mãe do meu Senhor. E essa pergunta nos é feita sempre, todos os dias. Quem é Jesus? E nós temos que ter a mesma firmeza de Pedro, de dizer: Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. É nele que eu encontro a paz que eu preciso. É dele que vem todos os conselhos que eu preciso. Por isso, ele nos deixou o Espírito Santo e os seus dons. Então, quando a gente pergunta quem é Jesus, eu digo: ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, o meu, o teu, o nosso Salvador. Aí,
seguir Jesus gera alguns impactos, algumas provocações nas pessoas. Né? As pessoas, a gente acaba incomodando para algumas e sendo luz para muitas outras. Então, seguir Jesus é uma opção. Né? Quando a gente vem para a catequese, a família faz essa opção. Eu quero que meu filho seja educado na fé. E para ser educado na fé, ele precisa conhecer Jesus. E quando ele conhece a Jesus, ele começa a seguir, ele começa a mudar as suas atitudes e o seu comportamento. Então, seguir Jesus é uma atitude de amor, de solidariedade, de olhar ao próximo. E Pedro foi o escolhido como pedra fundamental, como primeiro Papa. Jesus foi quem o escolheu. Aí, o que acontece? Após esse encontro de Jesus com Pedro, com os discípulos, com esse momento que eles tiveram, Jesus anuncia tudo que vai acontecer com ele, que ele vai ser crucificado, que ele vai ressuscitar, que ele vai retornar aos encontros, né? Mas ele já deixa isso tudo comunicado, anunciado. E qual o trabalho que essa comunidade vai continuar em nome de Cristo? Para falar de Paulo não, quando a gente vai para a leitura de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, ele fala de Paulo. Mas para mim falar de Paulo, eu tenho que falar quem era antes de Paulo. Paulo era Saulo. Paulo foi o maior perseguidor da comunidade cristã. Paulo perseguiu todos os discípulos. Paulo perseguiu todas as famílias. Paulo invadia os ambientes e levava preso todas as pessoas que seguiam a Jesus. Paulo era um homem muito estudado. Quando ele nasceu numa cidade que se chama Tarso. Por isso é Saulo de Tarso. Nessa cidade, quem moravam lá no centro da cidade, existiam as escolas. E ele vinha de uma família com boas condições. Então ele teve escola, ele teve conhecimento e ele fazia parte de um grupo que perseguia os religiosos. E naquela época não era fácil seguir Jesus, porque Jesus arrastava multidões e aquilo incomodava os senhores da lei, incomodava os doutores. Aquilo, eles pensavam, como que segue um homem, né? Tanta gente, tanta multidão. Então eles prendiam todas as pessoas que seguiam a Jesus, que falavam do amor, que falavam da paz, que acolhiam as pessoas. E Paulo foi um dos maiores perseguidores de Jesus. Para saber como que aconteceu essa de Paulo perseguidor de Jesus para Paulo missionário, para Paulo que escreve carta para todas as comunidades, para um Paulo que foi convertido, nós precisamos conhecer uma leitura. Nós precisamos conhecer a leitura de Atos dos Apóstolos. Então, na leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao 22, ali tem todo o contexto histórico de Paulo perseguidor, Paulo que passa pela conversão e Paulo que começa o seu trabalho missionário. Então, ali acontece a passagem de Saulo para Paulo. E Saulo, na época, sabia que os discípulos estavam indo para uma cidade. E nessa cidade eles iam se encontrar num grande templo, né? Para falar de Deus, para falar de Jesus. Né? Que Jesus morreu, ressuscitou, mas que eles continuavam a missão. Eles não tinham parado.
E Paulo consegue um documento para ir até Damasco, que é essa cidade, para chegar lá e prender todos, carcerar todos eles. Né? E ele pega o documento, pega os seus soldados e vai para Damasco. Nesse trajeto para Damasco, Paulo se acende uma grande luz nesse caminho e Paulo cai ao chão. Paulo cai ao chão e, ao olhar para a luz, a luz é tão forte que ele não consegue enxergar. E ele ouve uma voz, que diz assim: Saulo, por que me persegues? E ele acha assim: é o meu Deus que está falando comigo. E ele fala: Senhor, o que quero? Senhor, o que é? E quem fala com ele é Jesus. É Jesus que fala com ele. E Jesus diz para ele, né, o Espírito Santo fala para ele: vá até Damasco e lá você vai encontrar as orientações que você precisa. Né? E Saulo vai para Damasco. Saulo vai para Damasco, fica recolhido numa casa que era de Judas, e lá ele fica em oração, porque ele não enxerga, ele não entende o que aconteceu com ele. Mas esse tempo de oração dele é o tempo dele de começar a conversão. E quando vem Ananias também, o Senhor fala com Ananias. O Senhor pede para Ananias ir ao encontro de Saulo, dá todas as orientações e vai até Saulo. E quando Ananias chega lá, se apresenta, diz, né? E tem um momento da palavra em que Ananias pergunta ao Senhor: queres que eu vá ao encontro de Saulo? Saulo nos persegue, nos prende, nos martiriza, né? Saulo nos mata. Né? E o Senhor diz assim: eu preciso de Saulo. É através de Saulo que eu vou começar um grande trabalho. E Ananias vai ao encontro de Saulo. E nesse encontro com Ananias e Saulo, acontece a conversão. Saulo começa a enxergar, começa a conhecer Jesus e começa o seu trabalho missionário. E quando ele começa o trabalho missionário dele, ele já começa esse trabalho em Damasco. E a própria população de Damasco fica assim, assustada com a condição. Como que um homem perseguia os cristãos, invadia as casas, prendia as pessoas, agora está falando desse mesmo Senhor? E ele vai testemunhando Jesus na sua vida, Jesus enquanto o seu mestre e o plano de Jesus para a vida dele enquanto missionário. Aí o que acontece? Lá em Ananias acaba batizando ele. Ele é batizado já. E após o seu batismo, aí a caminhada dele é de missão. E nós fomos batizados. Todos nós somos batizados. Nós passamos pelo sacramento da crisma, né? Temos o nosso batismo confirmado. Aí começa a nossa missão. Então esses dois santos, Paulo e Pedro, eles são os nossos missionários. Eles começaram a missão. Nós estamos continuando, porque Pedro e Paulo estão lá no primórdio da nossa vida de cristão, lá do início da nossa vida de Cristo. E nós estamos já há 2000 anos nessa caminhada, levando Jesus para a nossa casa, para a nossa catequese, para a nossa comunidade, né? E falando o quanto é bom viver essa paz e esse amor de Jesus.
Porque a família que não tem sofre muitas tribulações. A família que tem Jesus no seu convívio também sofre. Ela não está livre das tribulações, mas com uma diferença. Confiando que tudo isso vai passar. E que se nós tivermos a paz de Jesus na nossa vida, nós podemos passar por essas tribulações de uma maneira que não nos doa tanto e tendo esperança de dias melhores. Porque Jesus é a nossa esperança. Que as coisas estão ruins hoje, elas não estão boas. Mas se eu buscar o conselho, se eu buscar a luz, eu vou encontrar soluções. E é com Ele. É só com o Senhor. Para a gente aprender a buscar as melhores soluções e fazer o que é preciso fazer enquanto cristão. O nosso primeiro Papa da nossa igreja foi Pedro. Hoje, o sucessor de Pedro é o nosso Papa Francisco. E eu tenho a dizer assim, e nós, vem o Papa Francisco, os nossos bispos, os nossos padres, os nossos ministros, os nossos catequistas, nossas pastorais, todas elas no mesmo caminho de evangelizar, de buscar esse caminho de Jesus, o caminho que nos conforta, o caminho que nos alivia. E na catequese, a cada encontro, nós conhecemos. E cada vez que a gente conhece algo que é bom, a gente se aproxima. E se aproximar do que é bom, a gente se encanta e se apaixona. E Deus, Jesus, nunca vão nos decepcionar, nunca vão nos desamparar. Eles sempre estão ao nosso lado. O que acontece, às vezes, é que a gente se distancia da palavra, do convívio, da comunidade. Mas quando a gente se aproxima, a gente sente o calor do Espírito Santo. Eu quero trazer para nós a última parte do louvor de São Pedro e São Paulo. Então ele diz assim, bendizei e louvai por Pedro pela fé que professou. Essa fé é rocha firme da igreja do Senhor. Bendizei e louvai todos nós, como Pedro fez, tendo fé, sendo firme e professando a nossa confiança em Jesus, o nosso Senhor. Então, nós vamos encerrando o nosso encontro. E quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre Saulo, a sua mudança, a sua conversão e o seu trabalho missionário, pode começar por essa leitura de Atos dos Apóstolos, que eu só acabei contando para vocês como que foi. A partir do momento que vocês abrirem a Bíblia lá, um outro momento, e buscarem essa leitura, no capítulo 9, do versículo 1 ao 22, é como se a gente estivesse naquele lugar. A primeira vez que eu fiz essa leitura, me deu a impressão que eu estava naquele caminho de Damasco. E naquele caminho para Damasco, sabendo que nós estávamos sendo perseguidos. E daí eu pensei assim, meu Senhor, mas até os dias de hoje nós somos perseguidos, né? Não daquela forma, né? Que hoje nós temos a liberdade de nos unir nas nossas igrejas, nas nossas casas, né? Para falar do Senhor, para rezar o terço, para ler a palavra, para fazer o encontro do caminho. Hoje nós temos essa liberdade. E de anunciar aos quatro cantos que estamos
estamos nos reunindo. Naquela época, não. Naquela época era tudo às escondidas. Então, quando você for fazer essa leitura, você vai estar a caminho. Ou a caminho de Damasco, acompanhando Saulo, ou você estará em Damasco com Ananias. Um dos dois. Eu tive os dois momentos da leitura. Um momento eu estive com Saulo, fazendo o caminho e vê-lo cair. E outro momento eu estava em Damasco, ouvindo passar pela conversão. Então eu quero desejar a todas as nossas famílias um bom final de semana, que a paz do Senhor esteja nos vossos lares, que tudo isso vai passar, mas para a gente conseguir passar por tudo isso, nós temos que pedir a presença do Senhor em nossa vida. Amém? Amém. Ouçamos o louvor e até o próximo encontro.